prostituírem, como ir atrás de ídolos. O que era isso? Adorar um Deus falso. E qual esse Deus falso? Quem é esse Deus falso? E esse espírito de Jezabel, porque ela não existia aqui no Apocalipse, era o mesmo espírito maligno que havia seduzido uma nação inteira. Elias é chamado, ele imaginou que ele estava sozinho, mas o próprio Jeová disse: 7.000 não dobraram seus joelhos a Adonai, o Baal, o Senhor, o Pai, que é a mesma tradução para o mesmo nome. Olha que coisa incrível. 7.000 não dobraram seus joelhos a Adonai, ao Senhor, ao Pai, que é Baal. Só que 7.000 pessoas era muito pouco para uma nação do tamanho das 10 tribos do norte. Era muita gente. E eram muito poucas pessoas que mantiveram a fé. Aí nós vamos para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos ver uma coisinha aqui interessante. No versículo 10, olha o que Paulo fala. E com todo o engano da injustiça, para os que perecem, perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Essas pessoas não querem a verdade. A verdade as incomoda. Elas preferem as ilusões. Olha o que a Bíblia fala no versículo 11. Por isso, Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Talvez você diga, isso não é para mim. Não, é para nós, não é para você, é para nós. Deus apresenta a verdade para nós. Você toma conhecimento, mas você rejeita, porque você prefere acreditar nos youtubers que estão por aí, com filosofias humanas, com teorias da conspiração, com mentiras. E quando a verdade chega para você, a verdade é muito simples, ela não lhe interessa. Então, não é o diabo que vai te enganar, é o próprio Jeová dos Exércitos que vai desistir de você. Olha só. A nossa geração desconhecia o nome do Criador. A nossa geração havia abandonado o verdadeiro calendário bíblico. A nossa geração estava celebrando as festas bíblicas, algumas delas em datas fora do calendário bíblico. Aí eu chamo a tua atenção. Eu vejo muitas pessoas escreverem isso, eu fico indignado. Estou fechado com a Torá. Só que não leu, não conhece, não faz a menor ideia o que seja a Torá. E aí o que acontece? Acreditam em fábulas, em mentiras, criadas por homens. Aí nós vamos lá para Êxodo, capítulo 12, versículo 4. Êxodo, capítulo 12, versículo 4. Lembra que o texto diz: por que vocês toleram Jezabel? Como eu não tolero muitas coisas, as pessoas dizem que eu sou muito duro, muito ignorante. Não, eu tenho que ser mais paciente com as pessoas. Não. Eu não estou aqui para fazer amigos. Eu não estou aqui para fazer seguidores. Eu estou aqui para pregar restauração. E a restauração incomoda algumas pessoas, porque elas têm que mudar de vida. Preste bem atenção. Êxodo, capítulo 12, versículo
2. Este mês será para vós o primeiro mês do ano. Quando você lê o capítulo 12, que eu não vou ler todos, nós não vai terminar hoje o estudo, você vê que esse mês é o mês de Aviv, ou mês de Abib, é o mês da Páscoa, que cai entre março ou abril. Aí nós vamos agora para Levítico 23, versículo 23, por coincidência. Vamos ler. Disse Jeová a Moisés: diz aos filhos de Israel, no 7º mês, percebam que esse mês não tem nome, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, um memorial com som de trombeta e santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas nós vemos que o ano novo, segundo a Torá, é em março ou abril, no mês da Páscoa, no mês pães ázimos. Agora, em Levítico 23, fala que o primeiro dia do 7º mês, que nós sabemos que é uma lua nova, porque a lua nova que marca o primeiro dia, por isso nós vamos estudar outros textos que vão confirmar isso que eu estou falando, é a festa das trombetas. Você não encontra sequer uma citação que diga que é ano novo. Primeiro que seria uma loucura celebrar o ano novo na metade do ano. A partir desse princípio. Aí vem a pergunta: e por que aconteceu isso? Vem a resposta. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, a maioria deles morreram lá, porque eles ficaram 70 anos. Se foram para lá com 5 anos, 10 anos, morreram lá, porque voltariam com 80, 85 anos. Naquela época não se vivia tanto. Não confundir a época da Babilônia com a época antes dos diluvianos, não tinha nada a ver. Então, eles viviam lá, o máximo que vivia era 70 anos. Quem retornou, com exceção de um ou outro, foram aqueles que nasceram na Babilônia. Eles eram judeus babilônios. E na Babilônia se celebrava no 7º mês uma festa dedicada a Marduk. Marduk era o demônio protetor da Babilônia. E esta festa, por coincidência, era porque ele havia vencido um outro demônio feminino chamado Tiamat, a deusa das águas. Aí, se você ligar um pouquinho, você vai ver que aqui no Brasil e nos países africanos, eles têm uma deusa também, né? Chamada Iemanjá, a deusa das águas, que eles celebram no Réveillon, no Rosh Hashanah, no ano novo deles. Aqui no Brasil, o ano novo é no 10º mês. Né? Não é isso? Nós estamos em setembro, 7. Outubro, 8. Novembro, 9. Dezembro, 10. Então, eles celebram o Réveillon no final do 10º mês. Os que voltaram da Babilônia, que não eram judeus nascidos em Israel, mas nascidos na Babilônia, esses trouxeram esse costume de celebrar a mesma festa que eles celebravam lá. Era um dia festivo. E aí eu faço a seguinte pergunta: qual o propósito desta mudança? Porque nós sabemos que vários grupos de judeus não celebram nesta época, entre eles os caraítas. Agora, aqueles que no Brasil é predominante, que são os seguidores do judaísmo, eles estão colocando na internet, né, celebrando Rosh Hashanah. Outro detalhe, eles estão celebrando
3 dias antes. Eles estão celebrando dia 25. A previsão é dia 28, 27 ou 28. Se eles celebrarem 3 dias antes, o que vai acontecer? O Yom Kippur, que tem que ser no 10º dia do 7º mês, vai ser celebrado no 7º dia, 3 dias antes, fora da data. Tabernáculos, que é no 14º dia, vai ser celebrado no 11º, ou seja, eles estarão transgredindo a Torá. Ah, mas eles não sabem. Sabem. Sabem sim. Só que o espírito de idolatria para estes religiosos, eles falam com a boca cheia, os nossos sábios falaram isso, os nossos sábios falaram aquilo. E isto é o espírito de idolatria de Jezabel que tomou conta dessas pessoas, e hoje elas estão envolvidas nestas mentiras, sem pé, sem cabeça. Então nós estamos aqui para trazer para vocês uma verdadeira restauração. Nenhum de nós aqui quer brincar de religião. Como vocês sabem, eu sou um dos pioneiros da Techuvá no Brasil. Eu, Marcelo Guimarães, Gilberto Branco, Maurício, Ulisses, nós somos os pioneiros. Apenas eu saí daquele sistema. Porque ao invés deles levarem uma restauração genuína, eles acabaram adotando as tradições judaicas, porque aquilo atraía as pessoas. Kippá, talit, atrai as pessoas. E olha o que Jesus fala em Mateus 15. Olha o que Jesus fala. Eu, porém, lhes respondo: por que quebrais vós também a Torá de Deus? Por causa da vossa tradição. E Yeshua foi claro: aqueles fariseus, a lei de Deus, por causa da vossa tradição. E se você perguntar para qualquer seguidor desta Techuvá que segue a visão do judaísmo, eles vão responder: nós seguimos por causa da tradição dos sábios. E Jesus está aqui condenando, está aqui nos alertando. A Bíblia diz que o atalaia, ele tem que dar o alerta. Se o atalaia não der o alerta, da mão dele vai ser cobrado o sangue. Dessas mãos, não, porque eu vou dar o alerta. E nós temos que dar o alerta. Percebam a dificuldade que é fazer uma restauração. Outra coisa, irmãos, restauração não é reforma. Reforma, você pega uma marreta, você pega uma pá, uma enxada e sai quebrando. Restauração, não. Restauração, você vai ter que deixar igual ao original. E a Sheolã, ela tem esse propósito. Nós temos que buscar a originalidade bíblica, a verdade bíblica. Nós não temos que ir atrás de fantasias. Em 2 Pedro, presta atenção, 2 Pedro, capítulo 2, perdão. Capítulo 2, versículo 9. Perdão, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Aqui Pedro está falando para aquele grupo de pessoas, né, que haviam se convertido a Yeshua, e ele o chama de sacerdócio real, nação santa, nação eleita.
Agora eu faço a seguinte pergunta. 300 anos depois, Deus mudou de ideia e passou a chamar a religião que Constantino, o imperador romano, criou, como nação santa, sacerdócio real. Foi isso que aconteceu? Ou talvez, 15 séculos depois, Deus mudou de ideia e resolveu chamar de nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, os seguidores de Lutero? Foi isto? Ou quem sabe, no século XIX, Deus mudou de ideia novamente e resolveu chamar os batistas, adventistas, testemunho de Jeová, de nação santa, geração eleita, povo de Deus? Ou quem sabe, no século XX, Deus viu que não deu certo com aqueles que passaram, então eu vou chamar aqui o Edir Macedo, Davi Miranda, e etc., esses que estão aí, esses religiosos como nação santa, sacerdócio real. É isto? Claro que não. Esses movimentos religiosos não têm nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com Yeshua. Aí você diz, mas o que aconteceu então? E agora? A Bíblia tem que nos dar a resposta. A Bíblia é clara, objetiva, direta. Em Apocalipse, capítulo 12, ela fala por que durante todo esse tempo a nação santa, a geração eleita, ficou obscurecida. Olha o que diz a palavra aqui. Em Apocalipse, capítulo 12, diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava prestes a dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz a um filho, um varão, que há de regir todas as nações com vara de ferro. Não preciso nem dizer quem é, não é verdade? E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Ele voltou para o céu. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias. 1.260 anos. Ou seja, a verdadeira igreja, querrilá, carral, congregação, o que você quiser chamar, ela foi tirada do meio dos homens e foi levada para o deserto. Ficou escondida. Enquanto isso, a falsa igreja prosperou e chegou até nós hoje. Esta falsa igreja, ela tomou conta de todo o sistema religioso. Mas nós sabemos, nós temos informações, né, que durante todos esses séculos, Deus sempre teve um povo que guardou os princípios fundamentais da verdade. Nós temos os albigenses, os valdenses e outros grupos que observavam o sábado lá no deserto. Eles foram perseguidos, foram quase exterminados. Então, nunca a igreja do Senhor Yeshua foi esse sistema religioso que está estabelecido aí. A igreja do Senhor Yeshua, ela estava no deserto. Em um outro estudo, nós vamos mostrar que Daniel também fala de um período parecido, que está em Daniel 12, 1.290 dias, 1.335 dias, que se encaixa perfeitamente nesses 1.260 anos, que a verdadeira igreja ficou oculta. Esta igreja ficou ocultada por Deus, para preservá-la. E agora que ela está retornando. E ela está trazendo uma doutrina pura.
E qual é essa doutrina pura? As festas bíblicas na data certa, o calendário bíblico lunar, o nome do Criador, né? A celebração do Ano Novo na época certa, e especialmente o que vai acontecer agora daqui 2 dias ou 3 dias. O porquê colocaram o Ano Novo no meio do ano, na festa das trombetas. Ninguém fala de trombetas. Por quê? Porque trombetas anuncia a volta de Yeshua, anuncia o derramamento das pragas sobre a terra. E o poder maligno resolveu encobrir isto. Então você não vê nenhuma postagem, você não vê nenhum religioso falando de trombetas. Mas falando, olha que tem um ano doce e agradável, olha que maravilha, olha que coisa boa. Capa de fumaça para esconder a verdade. Mas aí você fala, mas como assim? Por quê? Porque tanto a religião que saiu do meio do povo judeu e criou uma nova religião, uma apóstata, a religião do povo judeu também se apostatou. Em Deuteronômio, no capítulo 28, fala das bênçãos e das maldições. E ali diz, se eles obedecessem, eles teriam bênçãos. Todavia, se eles desobedecessem, eles seriam o quê? Amaldiçoados. Aí talvez você confunda um estado laico chamado Israel, que não tinha nem que chamar Israel, porque lá é Judá. Você confunda com o povo judeu e você confunda com a religião chamada judaísmo. São coisas diferentes. Muitos de nós tivemos notícias, não estávamos vivos, pela idade que nós temos, que a Segunda Guerra terminou há 70 anos, mas a maior barbaridade da história aconteceu quando o povo judeu foi praticamente dizimado pelo Holocausto nazista. Mas por quê? Porque eles transgrediram e transgridem Torá. Se você ler cada maldição, você vai ver que é uma realidade. E há um convite para que eles voltem para Deus. Todavia, nós sabemos que eles não vão voltar, porque um outro holocausto vai acontecer, que está em Zacarias 14, que é o holocausto nuclear, na guerra do Armagedon. Quando Yeshua vai intervir, porque se ele não intervir, não sobraria nenhum. Por quê? Porque eles desobedeceram. Ao invés de seguir a Torá, a Bíblia, eles decidiram seguir os nossos sábios. Sábios que não ensinam que o ano novo tem que começar no primeiro mês, não no sétimo. Sábios que não ensinam que a contagem é pela lua nova. Sábios que não ensinam que não existe um dia chamado 16 de Abib. Aí você diz, o que é isso que você está falando? A Bíblia fala que a festa de Pentecostes, que é uma outra festa importante, porque ela é para a nossa geração, deve ser contada a partir do primeiro domingo da semana de Pães Ázimos. E eles criaram um dia 16, que é um dia seguinte a Pães Ázimos. Então, tem anos que a contagem erra em 8 dias. 7 dias, 6 dias, 5 dias. A contagem cai errado. E existem anos que dá diferença de mais de 30 dias. E o interessante é que essas duas festas importantíssimas para nós, Pentecostes e trombetas, foram manipuladas. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas, para induzir as pessoas, nós estamos aqui para trazer clareza. A Bíblia diz assim, em Apocalipse 18, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, para não seres participantes dos seus pecados e nem recebam as suas pragas. E aí vem a pergunta,
Como assim? A Babilônia já foi destruída há 2.700 anos. Que Babilônia é essa? A Babilônia, que a religião chamada judaísmo trouxe da Babilônia. O misticismo, uma religião ocultista, que desviou-se da Torá para seguir apenas os homens. E nós vemos que o próprio Senhor Yeshua, em Mateus 23, 33, ele é muito claro, nítido nesse aspecto. Ele diz assim: serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Yeshua está falando aqui com aquele grupo de fariseus, que seriam os fundadores do judaísmo, por trazerem doutrinas babilônicas. E agora nós recebemos um convite. Sai dela, povo meu. De onde? Das doutrinas babilônicas. Quais doutrinas babilônicas? O calendário fixo, chamar Jeová de Adonai, para confundir com Baal, sair dessa celebração maligna do demônio Marduk no dia das trombetas, que eles chamam de Ano Novo. É isso que é para sairmos. Nós temos que alertar as pessoas. A mão de Deus vai julgar este povo que está induzindo as pessoas a tantas mentiras, a tantos enganos. Então, meus amados, a nação eleita, o sacerdócio real, não é esse movimento chamado judaísmo, não é o cristianismo. Só pode ser aqueles que estão fazendo uma techuvá escritural e linear, que estão seguindo exatamente como está na Torá. Nós temos que saber o tempo que nós estamos vivendo e o tempo da nossa visitação. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos simplesmente ignorar o que está acontecendo. Há mais de 20 anos nessa caminhada, a maioria das pessoas que decidiram seguir esses movimentos chamados judaísmo nazareno, judaísmo messiânico, com o prefixo judaísmo, a maioria deles abandonaram a fé. Foram levados para o movimento demoníaco chamado Bnei Noach. E lá aprenderam a rejeitar Yeshua, a blasfemar contra Yeshua, a blasfemar contra a Torá escritural. Lá somente os ensinos desses pseudo-sábios, que de sabedoria não tem nada, são adorados. Então, meus queridos, o que eu quero chamar a atenção, não podemos nos calar. O espírito de Elias tem que estar sobre nós. Nós devemos clamar, tocar a trombeta, anunciar. A festa das trombetas está chegando. Nós temos que tocar e anunciar. Caiu, caiu a grande Babilônia. Deus não tem aliança com o movimento católico apostólico romano. Deus não tem aliança com o movimento protestante. Deus não tem aliança com o movimento evangélico. Deus não tem aliança com o judaísmo. Deus tem aliança com uma nação eleita, com o sacerdócio real, com pessoas que têm o objetivo de restaurar a verdadeira adoração, restaurar o verdadeiro nome do Criador, restaurar o verdadeiro dia a partir da lua nova, que foram abandonados. Aí você me diz, mas como? Porque Deus tem levantado homens que têm trazido provas concretas, documentos, manuscritos antigos que comprovam o que nós estamos ensinando. No tempo determinado, nós vamos estudar os outros aspectos que eu coloquei aqui para vocês da questão do nome do Criador. Hoje eu estou me prendendo mais à questão das festas bíblicas. E nós temos aqui, vamos voltar de novo lá, Levítico 23. Olha só o que diz. As pessoas às vezes confundem por não lerem a Bíblia como ela está escrita. Levítico 23.
Disse Jeová a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas de Jeová, as festas de Jeová, que proclamareis como santas convocações são estas. Estas festas bíblicas não é do judaísmo, não é dos caraítas, não é da Xelã, não é da Igreja Católica, não é dos judeus messiânicos, não é dos judeus nazarenos, não é deles, nem nossa. Esta festa é do Senhor, Deus Todo-Poderoso e Jeová dos Exércitos. E aí nós lemos, vocês já conhecem, cada festa. Nós estamos celebrando hoje uma festa, que é o Shabat, que é a primeira festa. Nós vamos celebrar na virada, no nascimento da lua nova, trombetas. Em março, nós vamos celebrar Rosh Hashanah bíblico. Então, nós somos chamados para fazermos uma techuvá real, escritural, linear. Nós não podemos simplesmente seguir a manada, seguir o engano, seguir a mentira. Lembra que eu falei de Paulo? Quando as pessoas rejeitam, o próprio Deus as rejeita e manda um espírito de engano, como fez com Saul. Então não se iluda. O Deus que eles criaram é um Deus fraco, que não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele te oferece. Se você rejeita, ele te rejeita. E ele quer que você pereça. Porque o filho dele deu a vida por causa de você. E ele não aceita a ingratidão. Então, você que está tendo a oportunidade de conhecer a verdade, a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Pare de viver de fantasia. Pare de viver de sonho. Mas viva da Escritura Sagrada. Vê se a tua fé é fundamentada na palavra. Um amigo meu e ele já está me enrolando já faz uns 2 meses. Aí hoje eu falando com ele, falei, meu amigo, eu esnuquei você no canto. E você está me enrolando. Não, que eu não tenho tempo. Eu falei, não é que você não tem tempo. Você não tem coragem, porque você sabe que não tem como você contrariar o que eu ensinei. Porque você, se você contrariar os textos que eu dei, você está contrariando a vontade de Deus. Então você acha que omitindo ou ficando escondido, não falando nada, vai fazer diferença? Não. É se ensina ou não que passar disso provém do maligno. Se você fica aqui meio cá, meio lá, para com isso. Que hipocrisia é essa? Então, temos que dar o alerta, tocar o sonido, tocar a trombeta, como diz, se o atalaia ver o inimigo chegando e não der o alerta, eu vou cobrar o sangue das suas mãos. Das minhas mãos, não, porque nós estamos dando alerta. Dentro da possibilidade que nós temos que levar o alerta. Hoje, um amigo grande meu de 30 anos, ele é rabino de uma congregação grande aí, messiânica, e ele postou, né, que ele vai celebrar Réveillon dia 25, tá, 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 tá. E eu postei abaixo. Não é assim, assim, assim. Eu queria que ele viesse falar comigo, mas ele não veio. Sabe por quê? Porque ele sabe que nós estamos certos. Mas, como o judaísmo é uma religião mística, atrai, a pessoa fica como se fosse um zumbi religioso, ele não vai, não adianta. Porque ele diz, como é que eu vou dizer para as pessoas nessa altura da vida? Nunca é tarde para nós falarmos a verdade. Nunca é tarde para revermos os nossos conceitos. Nunca é tarde para voltarmos atrás e recomeçarmos de novo. Agora, manter a mentira é andar de braços dados com o diabo. E isso nós não vamos fazer. Ah, mas o rabino é muito duro. Não, não sou duro. Eu sou realista. E eu quero que você se salve. E naquele dia, eu quero que você faça parte daquele grande grupo que será protegido das 7 últimas pragas e das taças da ira de Deus. E só existe um jeito, se nós pregarmos a verdade, pois a verdade vos libertará. Muitas vezes você quer ver uma grande multidão, você não vai ver. Por quê? Elias não conseguiu enxergar os 7.000, ele pensou que estava sozinho.
Muitas vezes você acha que nós estamos sozinhos, nós não estamos. 7.000 não dobraram os seus joelhos ao Adonai de Jezabel, ao Baal, ao pai, ao Senhor de Jezabel. 7.000 não, né? Significando uma perfeição gigantesca. E nós temos milhões de pessoas espalhadas pelo mundo que não dobraram os seus joelhos ao espírito de Jezabel, à mentira, ao espírito da Babilônia, ao engano. Então, meus amados, nós temos que ter o bom senso, a determinação de não seguirmos mentiras. Não perca o seu tempo pregando heresias, fantasias. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2. Nada. Você sabe o que é nada? Nada, nada, nada. Acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guarde os mandamentos de Jeová, vosso Deus, que vos ordeno. Taxativo. Não podemos acrescentar nada e nem tirar. O Apocalipse fala algo parecido. Aquele que acrescentar, será acrescentado as pragas deste livro. E aquele que tirar, será tirada a sua parte da árvore da vida. Quando alguém chegar e falar, nossos sábios falaram no Talmud, na Mishnah, isso aqui, fala, nada. Nós não acreditamos em homens, nós acreditamos na Torá. Nada, absolutamente nada. Porque eles contam tantas besteiras, tantas bobagens, tantas fantasias, tantas coisas que chegam a ser doentias. Né? Chegam a ser coisas absurdas, coisas fora da lógica. Ah, mas foi os nossos sábios que falou, tem valor espiritual. Eu até peço perdão para uma irmã que está aqui com a gente, não vou falar mal do nome da pessoa, mas eu percebi que é uma pessoa séria, um homem sério, um homem de Deus. Só que ele não entendeu ainda, ele está iludido pela fantasia. E numa mensagem que ele estava falando, ele disse o seguinte, olha só aonde chega a loucura das pessoas quando começam a acrescentar coisas. Ele disse que Faraó ia no rio Nilo para fazer as suas necessidades fisiológicas, porque ele não queria que ninguém visse lá no palácio que ele fazia aquilo, porque ele era um deus. Foi numa ida dessa que ele encontrou Moisés. Essa bobagem, essa besteira, está no Talmud. Isso é uma coisa idiota. Perdão a linguajar. Mas você vê um bom homem, um homem que tem tudo para servir a Deus, acreditou que o Talmud fosse inspirado. Meu Deus do céu, até que ponto nós podemos chegar? Isso é apenas o começo. Tem outras coisas piores que eu não vou falar aqui com vocês, por respeito a vocês, por respeito à fé. Então, irmãos, parem com isto. É somente as Escrituras, nada mais. Somente de Gênesis a Apocalipse. Não aceite uma vírgula. Porque se você aceitar uma vírgula, você estará transgredindo o princípio. E ninguém tropeça numa pedra de 1 metro por 1 metro. Você tropeça nas coisinhas pequenas. Então, não brinque com coisas sagradas. Ah, mas o Senhor me revelou. Não, o Senhor revelou na palavra. A sua revelação está em harmonia com a palavra? Está, então é de Deus. Se não tiver, nem fale. Por quê? Porque está indo contra a palavra. Então nós temos que ter um bom senso. A nossa salvação, a salvação de dezenas de pessoas estão sujeitas à obediência à palavra. Nada acrescenteis, nada tireis. A Bíblia é clara, se ensina ou não que passar disso procede do maligno. Não vamos inventar religiosidade. Não vamos inventar coisas que não existem. Naturalmente, se alguém chegar para você e falar Shana Tová, não vai dizer não, porque não precisa nem falar. Fala, irmão, faz o seguinte. Em Abib, você me dá Shana Tová segundo a Torá. Só isso. O propósito que nós temos hoje não é confronto, é mostrar a verdade. E da mesma forma que os profetas Jeremias, Isaías, Abacuque,
Ezequiel e outros, João Batista, foram perseguidos, vocês também serão perseguidos por causa da verdade. Vocês serão odiados. Talvez você entenda agora por que tem um filho das trevas que todo sábado decide tentar que o Facebook nos bloqueie, com mentira dizendo que nós usamos música com direito autoral, sendo que nós não usamos música. Né? Por quê? Porque a verdade incomoda. Só que a verdade transforma. E se você está disposto a ser transformado, continue nessa caminhada. Mas se você não está disposto, não tem problema nenhum. É uma escolha que cada um tem que fazer. Mas como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez a sua casa seja você mesmo. Decida servir ao Senhor. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe com a maioria. Ah, mas ele prega tão bonitinho. Ótimo, maravilha. Mas prega a verdade? Porque a verdade liberta. A verdade transforma. A mentira satisfaz o nosso ego. É como um bom filme, né? Nós ficamos felizes de ver aquela que de repente acaba. A ilusão. Porque da Babilônia saiu todo esse misticismo, todo esse espírito, que Jezabel também tem, esse espírito de engano, de mentira. Que o Apocalipse chama de espíritos imundos. E é contra esses espíritos imundos de engano, de mentira, que nós temos nos colocado. Há 25 anos atrás nascia Sheolan, o nome eterno. Nós nem imaginamos que esse nome seria para restaurar o nome do Eterno. Só quando foram achados os manuscritos que trouxeram, com sinais mascoréticos, o nome do Eterno, que caiu a ficha. Ou seja, um quarto de século atrás, Deus já nos tinha alertado que nós seríamos aqueles que levariam o verdadeiro nome do Criador. Então, meus amados, uma sugestão. Me perdoe, mas, por favor, vai ser difícil para muitos, mas evitem usar a expressão Adonai, porque ela está ligada a Baal. E a outra coisa mais absurda, Hashem. Hashem é nome. Então, o nome, Hashem, o nome, olha para mim. Isso é até uma provocação ao Criador. Não façam isso. Parem com isso. Eu respeito meus irmãos que aprenderam, mas hoje vocês estão escutando que não devem usar. Porque esses nomes foram para ocultar o verdadeiro nome do Criador. E para finalizar, no século II, um judeu, um rabino, naquela época eles pregavam ainda, eram missionários, ele estava pregando nas praças em nome de Jeová. O imperador havia proibido pronunciar o nome, porque ele acreditava, se não pronunciasse o nome da divindade, se não tivesse uma imagem, as pessoas esqueceriam dele. E esse rabino estava pronunciando o nome de Jeová. Os soldados vieram, prenderam ele, pegaram um rolo de algodão, enrolaram no seu corpo, jogaram água, pegaram uma torá, enrolaram nele, molharam e jogaram fogo. E ele ficou cozinhando, vivo. E a partir daquele dia, o Sanedrim, que mudou o calendário bíblico, proibiu o povo judeu de pronunciar o nome do Criador, dizendo e dando uma maldição para quem pronunciasse. Olha o absurdo. Isso está na história. Você vai lá e vai encontrar. E o que aconteceu? Os rabinos sérios começaram a mandar cartas entre si para manter as vogais e manter o nome sem falar, porque eles temiam a maldição. Os maçoretas do Códex Alexandrino e do Código de Alepo, eles mantiveram os sinais maçoréticos do tetragrama, quando mais de 1000 manuscritos foram achados. Mais de 2 dezenas de cartas traziam o nome do Eterno. Só que eles colocavam códigos.
Entre esses códigos, uma frase muito conhecida nossa, Leolan Vaete. E se você pegar as vogais de Leolan, você vai ver que é as mesmas vogais Yehová quando ser colocado no tetragrama. Por quê? Escondamos o seu nome. Não tem face, vão esquecer dele. Mas Deus não permitiu. E nós estamos aqui para trazer de volta o nome do Criador, trazer de volta as festas bíblicas na data certa, o calendário bíblico e a lua nova. Essa é a nossa missão. O resto todo mundo cumpre. O resto é arroz e feijão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quem desejar tirar suas dúvidas, pode me mandar no WhatsApp. Faço questão de mandar a resposta, né? Para que possamos entender os propósitos de Deus para a nossa vida. Agradeço a presença de todos. Espero que todos possam ter entendido. Se você não entendeu, não se preocupe. Mande para mim e eu vou responder com certeza absoluta. O Wellington, você está por aí, irmão Wellington? Ou só está em Manjê? Oi, Rabinho, não, agora só tô eu. Ele tá no trabalho ainda. Perfeito, perfeito. Então, vou pedir a você que ore por nós. Poderia ser para encerrarmos, irmã Gê? Pode sim. Por favor. Senhor Deus, te agradeço por mais uma noite de oração, por mais essa noite de aprendizado, por estar nos elucidando cada vez mais ao certo como aprender a palavra e seguir a palavra do Senhor. Quero agradecer, Senhor, por todos esses irmãos que estão presentes hoje, os que não puderam também, agradecer pela vida deles, da família deles, e pedir, Senhor, pedir também por bênçãos, pela saúde de todos, pela vida de todos. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Tenha um sábado de paz, que Deus possa abençoá-los. Fiquem atentos, assim que nós recebemos de Jerusalém o comunicado do avistamento da Lua, nós vamos mandar para vocês, normalmente acontece por volta das 15 horas, nós vamos comunicar a vocês para que então celebremos trombetas. Shalom a todos. Shalom. Shalom, shalom. Muito Shalom, bom. shalom.